Tô ao vivo. Chama ele. Como que eu convido? Cadê, Mazinho? Ele tá lá ainda. Deixa eu solicitar de novo aqui. O dele tá pausado. Tá pausado? O meu tá on. Voltou. De pausar. Caraca, mas que bosta, velho. Tem que ser mais simples. Ele tem que encerrar, eu acho. Começar de novo, né? Não sei. Agora deu certo. Agora deu certo? Que bom. Eu tava nervosa. Vou só avisar pro pessoal aqui no grupo. Tá bom. E aí pra eles entrarem no seu... Lorena, você ouve agora? Pessoal, a gente tá com a transmissão no perfil da Daiane, tá joia? Boa tarde, boa noite, Maria Isabel. O pessoal tá migrando pra cá. 5 minutinhos a gente começa, tá bom? Tá bom. Vamos começar então, pessoal? Boa noite a todos, tá? Eu acho que essa é a melhor parte do quando você participa do juiz, quando você volta para dar seu depoimento.
E eu tava até, tinha comentado com o Sérgio, na verdade ele tinha comentado comigo, né, há uns dias, que essa é uma das partes mais importantes que a gente consegue fazer no juiz, que é você ter esse contato com pessoas que já passaram pelo caminho que a gente escolheu trilhar. E aí a pessoa pode contar como que foi para ela, dar uma dica. Enfim, sempre é mais fácil, igual a gente comentou no encontro passado, quando tem uma pessoa na frente liderando, te falando o que que é bom, o que que é ruim e pode passar um pouco da experiência da experiência dela para tentar fazer a gente não errar tanto na nossa caminhada. E a Daiane ficou um tempo bom com a gente. Ela é uma caveira muito querida, né? E eu acho que essa aprovação, essa nomeação dela agora é tudo reflexo da dedicação, do trabalho duro, de tudo que ela fez aí nos últimos anos, agora ela está colhendo os frutos. Então, parabéns, Daiane, aí pela sua nomeação, parabéns pela caminhada, que quando a gente olha para trás, o que vale a pena, além do resultado, é o caminho que a gente percorreu, o tanto que a gente pôde ganhar em experiência, enfim, tudo aquilo que a gente faz para alcançar os nossos objetivos e não somente o objetivo em si, né? Então, eu te dou a palavra para você contar um pouquinho da sua experiência aí para a gente e, e já desde logo te parabenizando aí pela sua nomeação lá no TJ Amazonas, tá bom? Ok, obrigada, João. Boa noite, pessoal. Eu sou a Daiane, eu fiz parte do juiz um ano e pouquinho. Eu vou começar agradecendo, primeiramente, a Deus, porque Ele é a minha rocha, a minha fortaleza. Eu acho que tudo que eu tenho. E a nossa fé é muito importante, porque tudo que a gente. Quando a gente tem fé, a gente acredita e tudo dá certo, porque eu acredito que a fé é a base. Quero agradecer também aos meus pais, né? Eles sempre estiveram comigo, eu vou falar um pouquinho deles no depoimento, os meus amigos, e eu gostaria de fazer um agradecimento especial para a Jéssica, minha amiga. Ela está acompanhando a gente. A Jéssica é minha parceira, nós fizemos essa prova juntas, fomos aprovadas juntas e estamos juntas. E ter uma companheira nesses anos de caminhada foi muito importante. Então, o Sérgio me pediu para falar um pouco antes do juiz e depois do juiz. Então, eu vou começar. Eu acho que minha primeira experiência com concurso começou com os meus pais. O meu pai trabalhava em 2 empregos na época e ele largou um para estudar. Ele fez supletivo, fez faculdade e passou no concurso público e a nossa vida deu uma virada. E concurso é isso, concurso muda nossas vidas, está mudando a minha agora. E minha mãe também, quando ela viu que deu certo com meu pai, ela se empenhou nessa caminhada e também fez faculdade, passou no concurso público e é a minha base, né? Minha inspiração. No juiz tem muitos pais. E quando eu olho para eles falando dos filhos, falando que é difícil estudar, eu lembro dos meus, porque eu lembro deles estudando, sabe? E eles me deram força, né? Quando eu começava a estudar, eu pensava, nossa, mas eu não tenho filho. Para mim é tão mais fácil. Meus pais estudavam comigo e com meu irmão, a gente era adolescente, tinha tanta conta para pagar e, enfim, eles venceram e são a minha inspiração. E, bom, o estudo. Eu comecei a estudar e ver que o estudo compensa mesmo com meus pais e depois no terceiro ano. No terceiro ano, eu vi que eu não tinha uma base para passar numa universidade pública. Então, eu comecei a fazer cursinho porque eu queria, de qualquer jeito, uma bolsa. E eu estudei muito. Eu ia para a escola de manhã, ia para o estágio à tarde, cursinho à noite, voltava, chegava do cursinho, continuava estudando, porque eu queria muito essa bolsa, estava me preparando muito para o Enem. Então, eu consegui, graças a Deus. Passei no Enem, consegui a minha bolsa e fui fazer meu curso de Direito. Eu lembro que quando eu comecei, o meu pai falou, Dai, estuda para concurso, faz a faculdade estudando, e eu não quis naquela época, me arrependo, mas
nossos pais têm uma visão, né? É demais. Bom, então passou a faculdade, eu não estudei para concurso, só no finalzinho ali, porque eu estudei para um período para a OAB e, mais uma vez, o estudo compensa com a minha aprovação na OAB. Foi muito difícil, eu achava que era muito fácil, mas quando eu fui fazer a prova, eu vi que não era desse jeito. E depois que eu fiz a OAB, eu comecei a escutar alguns rumores do concurso do TST. E então eu comecei a estudar. Foi no finalzinho de 2016. Comecei a estudar, estudei muito para essa prova. Passei um ano estudando, porque eu lembro que eu comecei a estudar no final de 2016, o concurso foi no final de 2017. Só que eu estava estudando errado. Eu estudava só direito e na prova caiu. Eu lembro que teve português, muitas questões, raciocínio lógico, informática, o que eu não estudei, só estudei a parte do direito. Uma coisa da prova que eu lembro é que eu fiz a prova toda, faltando uma hora, eu fui para português, e era FCC. Nossa, as questões de português da FCC me derrubaram. Eu lembro que de 17 questões, mais ou menos, eu acertei duas, por aí. Não deu tempo de fazer a prova, direito de português. Enfim, não estudei e eu fiquei muito abalada com essa reprovação, porque eu me dediquei muito para a prova. E eu tinha pensado em até desistir de estudar, mas uma semana depois eu fiz a prova do TRF1. E nessa prova que eu fiz de isolada, completamente triste por causa do TST, eu fui aprovada. Eu acho que, mesmo que tenha sido lá atrás, sabe, foi uma aprovação que salvou os meus estudos. Então, eu continuei estudando, só que estudando errado. Estudava só a parte do direito. Nunca estudei as matérias básicas. Então, a próxima prova importante que eu comecei a me dedicar, assim, né, na minha cabeça, pelo menos, foi a prova do MPU. Então, mais um ano estudando. Quase 2 anos já e pouco estudando. Fiz a prova do MPU. Da mesma forma, não passei, estudando só direito. Então, chegou um período dos estudos que é muito difícil, que a gente quer desistir, que nada mais dá certo. E foi nessa parte que o juiz entrou na minha vida. Minha mãe me inscreveu no juiz, ela falou com as meninas, pagou a mensalidade e me inscreveu, né, no curso. E o juiz, para mim, foi um divisor de águas. Toda vez que eu vou agradecer ao Sérgio, ao pessoal, eu fico muito emocionada, porque mudou a minha visão de concurso público, sabe? E o juiz, ele muda vidas, né? E eu comecei a estudar pro juiz, pelo juiz, né? Eu acho que duas pessoas me marcaram bastante ali. A primeira foi o Paulo, no meu primeiro encontro. Ele foi meu padrinho e depois ele também foi meu padrinho. E eu lembro que o Paulo era muito caveira, sabe? Juiz, meio que o juiz, ele respirava, tava no sangue dele, ele era muito louco pelo juiz. Eu lembro que eu cheguei e eu fiquei olhando assim pra ele, falei, gente, esse cara é louco. Mas quando o Sérgio falou dele, mencionou ele, eu fiquei falando, nossa, essa loucura que eu quero. E outra pessoa também, e assim, na verdade, o juiz ele tem um método um pouco diferente, né? Questões, jurisprudência, lei seca. E eu estava com muita dúvida nesse método, porque eu estava estudando por doutrina, então para mim era muito diferente. Eu não estava 100% segura. E aí, no meu segundo encontro, a Marcinha foi pegar o troféu dela da estadual. E eu lembro que ela falou repetidamente: sigam o método, sigam o método, sigam o método. E eu fiquei, nossa, mas se eu tô. Paulo continua louco. Eu lembro que ela foi pegar o troféu dela e
Ela falou, siga o método, e eu pensei, nossa, mas eu tô aqui no juiz e eu não vou seguir o método. Então, a partir dali, tudo que o Sérgio falava virava lei. Tudo, tudo, tudo. E o meu estudo com o juiz deu um giro muito grande. Eu comecei a estudar as matérias básicas, comecei a estudar todo o edital, e para mim foi um divisor de águas, porque eu vi que tinha, realmente teve uma mudança gigantesca. Inclusive, né, todo o método, as provas que a gente faz ali no juiz, ele cria um espírito de competição em você que é muito legal. Eu lembro que eu nunca gostei de fazer prova, nunca gostei. Mas quando eu fazia a prova do juiz, que eu ia bem, eu tirava mais do que a Camila, mais do que o Paulo na nota, eu ficava muito empolgada. A semana dava um giro e eu rendia muito. E com relação aos estudos, o que eu usava? Eu usei muito os livros de questões. Eu não gostava muito do QC, porque, não sei, eu achava que o livro, ele tem a matéria ali do começo ao final. Então, é sensacional. Para mim, eu me adaptei muito mais ao livro do que ao QC. E, bom, a minha pontuação, isso. A minha pontuação, ela sempre foi baixa, assim, eu diria. Eu fazia 300 pontos e pronto. Porque eu, eu tinha ali por mim que eu tinha que ser algo de qualidade. E às vezes eu demorava meia hora em uma questão, e demorava mesmo, porque eu queria entender aquela questão. E como eu usava o livro, às vezes tinha uns comentários muito grandes, mas era isso, eu usava o livro de questões, jurisprudência e a lei seca. Seguindo o método bonitinho, tudo que o Sérgio falava virava lei. Então veio a prova do TJ Amazonas. Eu não ia fazer a prova, mas eu consegui as passagens, eu consegui o hotel. Eu falei, então essa prova é para mim. Então eu me dediquei muito, continuei fazendo o que eu já fazia. Então eu consegui a aprovação depois de 3 anos estudando. E após um ano, né, eu fui quase um ano mais ou menos, eu fui nomeada agora. E é isso, assim, eu não sei se eu consegui passar toda a minha trajetória, mas é isso. Não sei se alguém quer perguntar alguma coisa. Entendi. Antes da gente abrir aqui o espaço para as perguntas do pessoal, essa semana a gente estava conversando sobre a importância das matérias básicas e foi exatamente o que você comentou. Pode acrescentar aí uma coisa para o pessoal que ainda tem dúvida, que acha que porque é formado em direito, está estudando para analista, tem só que estudar direito, esquece ali português, raciocínio lógico, informática. Qual foi o impacto que essas matérias tiveram aí na sua aprovação? Olha, chega, eu me emocionei agora, porque eu lembro que na prova do TST eu errei praticamente todas as questões de português, eu só acertei duas. E na prova do TJ Amazonas, eu acertei a prova de português inteira. Então, faz muita diferença. As matérias básicas elas são um pilar, não tem como fugir. A parte do direito, eu sei que quem é formado gosta mais de estudar e tudo mais, mas todas as matérias, quando você começa a aprender, ela se torna maravilhosa. Então, realmente é muito importante mesmo. Tá certo. A gente tem a primeira pergunta aqui, que é do Sérgio. Qual foi o momento mais difícil da sua caminhada? Eu acho que o momento mais difícil da vida assim, do concurseiro é você estudar, 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 não ver resultado. E não ver resultado, não ver resultado, não ver resultado. Mas, na verdade, é que a gente vai crescendo em silêncio, sabe? E quando a gente vê, tudo tá se alinhando, tudo caminha.
Então, eu acho que o importante é não desistir, sempre continuar. É isso. Entendi. Falar de coisa boa agora, a Giovana está perguntando qual a sua expectativa com a mudança de cidade. Ah, eu tô animada. Claro que eu vou sentir falta, né, da minha família, dos meus pais, dos meus amigos. A Getali tá ali. Vai sentir saudade de mim. A Michelle também. Chamei as meninas para participar da live. Carolzinha. Mas eu tô muito empolgada. Eu acho que é isso. O concurso público é isso. Mudança de vida. Uma nova caminhada. Você está começando uma fase nova agora, mas desses 3 anos estudando, acho que você pode afirmar para a gente que vale a pena, né? Se manter nessa luta e Vale muito a continuar pena. com fé que no final dá certo, mesmo com algumas reprovações difíceis, né? Alguns momentos que a gente pensa em desistir, mas acho que quando você alcança aí, no seu caso, a sua nomeação, bate um alívio e aí você tem a confirmação de que toda aquela luta que você passou nos últimos anos valeu a pena, né? Vale muito a pena. Eu faria tudo de novo. Eu acho que se eu fosse mudar alguma coisa, eu estudaria mais ainda. Vale muito a pena. Muito, muito, muito. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Ok. A Mari está perguntando se você pretende continuar estudando para outros cargos. Sim, a minha ideia inicial era ter um concurso base, sabe? Para me manter enquanto eu começasse a estudar, porque eu quero estudar para cargo de carreira, né? Uhum. E a minha meta era essa, ter um concurso, um cargo ali para me manter, para eu conseguir uma estabilidade. Porque são anos, né? Como eu mesma provei, são anos estudando e nada acontece assim de uma hora para outra. Então, o que eu queria era isso, ter uma base e continuar estudando. O Paulo, perdão, perguntou aqui nas perguntas se você disse que queria ficar é, louca, se você tinha conseguido, se, se essa parte aí deu certo. Eu acho que deu um pouco, porque, João, eu nunca fui competitiva, mas eu chegava ali no juiz, eu queria ganhar o resto um, eu queria fazer a prova. E eu, se eu perdesse, eu ficava maluca já. Muito legal. Deu muito certo, então, né? É. Você lembra quantos Resta Um você ganhou com a gente? Ai, deixa eu ver. Eu tô com a faixa ali. Eu ganhei 4. Só 4. Que raiva. Podia ter ganhado mais, mas foi Só só 4. 4, né? Você ainda tem a faixa? Tenho. Ela. Deixa eu ver se eu consigo Mostra pra mostrar. gente. Eu fiz um painelzinho do juiz. As Conseguiu faixinhas, ver? as medalhas. É, eu lembro que um dos encontros o Sérgio falou que quando a gente olhava para tudo aquilo que a gente conquistava e a gente se sentia melhor e tudo mais, então eu sempre deixei as faixas à mostra e o troféuzinho ali. E quando eu estudava, eu fazia aquela tristeza, aquele desânimo, eu falava, não, eu Deixa eu bagunçar consigo. mais a sua decoração aí. Mostra o troféu na câmera pra gente. Ah, deixa eu pegar aqui meu troféu. Fui campeã da ampla jurídica. Nossa, esse troféu aqui foi Melhor sofrido. item de decoração para Foi colocar sofrido. aí no quarto, na sua área de É, estudos. esse daqui vale a pena, viu? Esse daqui eu sofri pra ganhar. Thalita não deixava, Maíra não deixava, mas eu ganhei. Que bom, né? Pessoal, mais alguma dúvida, algum comentário, uma mensagem que vocês querem mandar para a Daiane? Eu agradeço a Daiane ter tirado aí um momento para contar um pouco da história dela para a gente. Se alguém tiver mais alguma dúvida e a Daiane permitir, eu
passo o contato dela para vocês trocarem Pode uma passar. ideia, ela dar alguma dica. E o pessoal do Juiz, a gente vai continuar no Zoom agora para o nosso encontro de quinta-feira, tá joia? E aí a gente se vê lá, tá bom? Daiane, como o pessoal também te viu aqui pela live, quem quiser te adicionar pode, né? Mandar a Pode. dúvida pelo Instagram, que eu acho que fica Pode mais mandar fácil, sim. Ok. tá? Antes Tá da bom. gente finalizar, você pode mandar uma mensagem para o pessoal que ainda está estudando, que ainda não colheu nenhum fruto e que vai continuar aí na luta, apesar que você ainda vai continuar estudando, né? Mas mandar uma mensagem aí para a galera que está na fase mais inicial. Bom, eu ainda vou continuar estudando porque eu vi que o estudo compensa e ele vale muito a pena. Então, não desistam, continuam. Os frutos, eles vão chegar. O meu demorou 3 anos, quase 4 anos até a minha nomeação. Mas eu repito, eu faria tudo de novo. Não desista, vai dar certo. Um passo de cada vez e você chega lá. Perfeito, Daiane, parabéns, só orgulho da gente, de toda a equipe, dos colegas, tá bom? Essa vitória que você conseguiu, ela é fruto do seu esforço, mas a gente comemora como se fosse nossa também, tá bom? Parabéns, muito orgulho aí da sua trajetória, tá bom? Tá bom, obrigada, João. Então, pessoal, eu vou encerrar aqui e a gente continua lá no Zoom, tá bom? Obrigadão Tchau, aí quem tchau. participou, quem mandou mensagem, o pessoal que só assistiu também, tá bom? Obrigado. Obrigada, gente. Tchau, tchau.